Olá pessoal, o Casa Brasil 2018 está no ar nessa nova temporada que está uma delícia. A gente já teve um início de ano muito gostoso e a gente continua com o pique todo porque o Casa Brasil está com tudo em 2018. E eu estou trazendo convidados especiais esse ano, como é o caso do programa de hoje. Aqui ao meu lado está o professor Douglas Tufano. Muita gente já conhece e quem não conhece vai adorar conhecer agora. Porque a gente vai falar sobre carnaval, mas vai falar sobre o carnaval. Porque muitas vezes a gente está no meio de uma coisa sem entender aquela coisa. E o meu objetivo, professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Melhor do que Douglas Tufano para falar de história da arte, de tantas histórias. Né? O senhor é historiador, professor? Eu tenho formação de história e literatura, mas é a história da cultura, não é? Pois é, e carnaval a gente esbarra o tempo todo no aspecto cultural do carnaval. Sem dúvida, ela é uma festa, mas ela está ligada a todo um processo de cultura que vem, olha, de muito tempo atrás. De muito tempo atrás. É uma festa, acho que a mais importante popular brasileira, quer dizer, é onde a população realmente curte a festa, são dias, em lugares semanas, em lugares meses, na verdade. Sem dúvida, né? E a gente pode observar uma coisa, Dionísio, que por mais que a situação do país esteja ruim, e ela tem estado ruim muito tempo, né, gente? Infelizmente não está bom não. O carnaval nunca desaparece, quer dizer, ele é quase uma necessidade social. É preciso que a sociedade de vez em quando respire. O respiro da sociedade, isto é, em que a gente, de certa maneira, grita um pouco, faz brincadeira, né, faz zombaria de quem nos explora e tudo mais, é o momento do carnaval. Em psicologia existe uma palavra chamada catarse, né? É o momento da catarse, de vir para fora do jeito que está lá dentro, sem muito filtro, é isso, é o momento de purificar a gente para o próximo ano. Entendi. Né? Isso é um conceito grego, inclusive. Entendi. Né? Então, nós podíamos começar, por exemplo, pelo nome da palavra. O que quer dizer carnaval? Há muitas polêmicas com relação a isso, mas parece, quase que está certo agora, a gente entender que carnaval é formado de carne levare, isto é, eliminar a carne. Carne em que sentido? A carne, a alimentação. Eliminar a comida da carne. Por quê? Porque tem a Semana Santa. Vem depois da quaresma, Isso, exatamente. Então, é o período em que, religiosamente falando, né, os católicos, então, não comem carne de boi, carne de vaca e tal. Então, 40 dias. Quaresma quer dizer 40, né? 40 dias. Para despedir, isto é, vamos aproveitar porque agora vai entrar um período de recesso, um período de penitência. Né? Então, o último dia, que seria a terça-feira, a chamada terça-feira gorda, gorda porque é o dia da farra. A terça-feira do carnaval, terça-feira do carnaval, tá exatamente. Então, nesse dia, se faz a festança. Porque antigamente o carnaval era só um dia, né? Era só terça-feira. Então, se faz isso, e na maior parte dos países da Europa que comemoram o carnaval, é na terça-feira mesmo que se faz. Nós aqui já estendemos para a segunda, para o domingo e para o sábado. Vira um feriado prolongado. Já quase uma semana de carnaval, né? Mas, na verdade, é terça-feira. E nesse dia, então, as pessoas abusam da carne no sentido amplo da palavra, até eroticamente falando, né, sexualmente falando, alimentação, farra, a desmedida, né, a desmedida. E, em seguida, vem, então, a quaresma, a penitência, o arrependimento. Né? Então, passa aquele período. É engraçado então, é curiosa essa antítese. Vamos pecar, porque depois a gente resolve isso. Por isso chama terça-feira gorda isso em todas as línguas. Isso é do ser humano, é da sociedade, ir para os exageros, para os excessos, para os contrários, não é, professor? Parece que é. É um tipo de, como eu disse, um tipo de respiro da sociedade, porque é como se pelo menos uma vez por ano, não é, os papéis se invertessem e eu, humilde cidadão, poderia também me destacar, me projetar. Isso tem a ver com as escolas de samba que traz o mestre-sala, a porta-bandeira, naquela posição de príncipe, sim, de princesa. Sim. É isso, é como se a população, a plebe, subisse ao cargo do nobre. Exatamente. Por alguns momentos. Exatamente. É isso. Fazer um outro papel, um papel que é negado para ela durante o ano todo. Então, quando essas festas, essas farras apareceram na Europa, tiveram uma ampla repercussão e tudo mais, e os portugueses trouxeram para o Brasil. Brasil na colonização. Então, um pouquinho na entrada da quaresma, por isso chama intrudo, que é na entrada, está na entrada da quaresma, né? Então se faz o intrudo. E que aqui no Brasil tem várias, não é uma coisa fixa, mas tem várias características. Uma delas é o intrudo popular, que se faz na rua, e o intrudo familiar, que se faz dentro de casa. Por quê? Porque as classes sociais não se misturam. Né? O branco não se mistura com o escravo. Então, o que era? Bagunça, farra,
jogar limão de cheiro, aquele limão cheio de perfume, nem sempre perfume, dentro do limão, e ficar fazendo aquela guerra, jogar farinha na cara das pessoas. A gente está falando da origem do Brasil. Do Brasil, como o era intrudo feita, no Brasil. O intrudo dos escravos, então, na rua, que era mais solto, Isso. e a nobreza fazendo os intrudos... E a aristocracia fazendo mais dentro de casa. Se por acaso um branco, vamos chamar assim, saísse à rua para brincar, ele pode brincar, mas o escravo não brinca com ele. Entendi. Tem limites, né? Entendi. Tem limites. Ora, uma das coisas que os escravos gostavam de fazer também é fazer um pouco de brincadeira, né, de zombaria. Então, muitas vezes, eles se vestiam com trapos ou com chapéus, imitando cartolas e tudo mais. Da aristocracia. Da aristocracia. Saía com seus instrumentos de origem africana, né, instrumento de percussão e tudo mais, e saíam cantando pelas ruas. Aí estaria a origem dos blocos de carnaval. Muitas vezes as escravas também surgiam, apareciam para desfilar, e como é que elas eram? Desfilavam basicamente com aquela roupa que nós chamamos hoje das baianas, mas isso é da escrava. É isso que o senhor tem na ilustração desse livro, que é seu, por sinal. Exato, é um livro que eu preparei sobre o Debré, e o Debré mostra muito bem na origem esses blocos de carnaval, e ao mesmo tempo as farras, as brincadeiras do intrudo, jogando, tá vendo? Jogando a água nela com aquelas bisnagas e tudo mais. Então, essa brincadeira... O pintor Debré representou isso muito bem no Brasil. O Debré viveu aqui no século XIX, viveu 15 anos no Rio de Janeiro, e ele deixou uma espécie de crônica visual dos costumes do Rio de Janeiro. Então, o intrudo entrou no Brasil, teve uma característica especial e deu origem também a esses primeiros blocos de músicos populares, né? As mulheres acompanhavam. Olha, nós temos a origem de um bloco de carnaval. Mais para frente, isso vai ter mais formatado, né? E vai ver, como você falou, o mestre-sala e a porta-bandeira, eles fazem um gestual que não é de samba, é um minueto estilizado. É verdade. Né? Faz um gesto assim, faz um gesto de assado. danças da nobreza, da aristocracia, acho que de origem francesa. Exato, até, porque a corte brasileira era muito afrancesada. Então você vê o mestre-sala, ele está com salto alto, ele está com uma roupa de cortesão. Olha que legal a gente entender de cortesão. isso. Com aquela peruca. Fica até engraçado você ver. E ele faz aqueles gestos como se ele estivesse dançando minueto com a mestre-sala. Atrás vem o pessoal do samba mesmo. Do samba mesmo. E a gente vê isso há tantos anos na avenida e não entende a origem disso. Não é bacana esse Casa Brasil? Então aguenta aí, porque a gente no segundo bloco continua com o professor Douglas Tufano, que é uma delícia. Dá pra fazer uns 10 programas com esse homem aqui do meu lado. Mas no segundo bloco a gente entende um pouco mais da história, da origem do carnaval. E depois você curte o seu carnaval aí do jeito que você quiser, tá bom? Até já.